Muito bom. Nossa, vocês estão animados hoje, né? Bom dia. Aqui, terra chamando. Terra, hein? Good morning. Eu vou ficar aqui para você não ficar atrás de mim aqui. Né? Se você fica atrás aqui, você começa a dormir, né? Não? Ah, é? Então, você é um cara legal. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler novamente, a partir do versículo 1 até o 10. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando revestidos, não seremos encontrados nus, pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja revestido pela vida. Foi Deus que nos preparou para este propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Paulo vem falando, descrevendo, o propósito da sua carta é principalmente fazer uma defesa do seu ministério, por causa dos constantes ataques ao seu caráter, ao seu ministério, à sua reputação. E ele vinha mostrando como a vida, as coisas não estavam muito simples, mas Deus estava com ele. De todos os lados somos pressionados, mas não desistimos, não nos deixamos vencer pelo mal. Ficamos perplexos. Coisas acontecem que é muito difícil de entender, mas não totalmente perplexos. Bem, eu não vejo a solução, mas Deus tem uma solução. Estamos perseguidos, mas nunca estamos sozinhos. Temos sido derrotados muitas vezes, nós estamos no pó, no chão, nocauteados, mas não estamos destruídos. Ele vinha falando dos riscos de morte, né? Trazendo o morrer de Jesus para que a vida de Jesus seja revelada em nosso corpo. Estamos sempre entregues à morte. Aí ele fala da ressurreição, ele fala como o seu corpo vinha se sofrendo por todas essas agruras da sua vida, embora sejamos a desgastar-nos exteriormente, nosso espírito se renova. As aflições momentaneamente leves não se comparam com o peso da glória que está sendo produzida por causa exatamente dessas aflições que são momentaneamente leves. E agora no capítulo 5, passando para o capítulo 5, mas o assunto ainda é o mesmo, Paulo vai falar algo sobre nossos corpos. Esse bem corpo está se decompondo, está se degenerando, está ficando enrugado, às vezes ele dá uma travada, às vezes ele fica doente, às vezes ele pega
doença, às vezes precisa de um marca-passo, né, Alfredo? Para continuar batendo assim, né? O Alfredo está com pilha nova, Dona Edila também, né? Estão com pilha nova lá. Paulo então vai falar sobre algo que Deus tem nos prometido. E falamos sobre isso semana passada, desse anseio. Ele geme desejando essa nova habitação celestial. Lembre-se, essa habitação celestial não se refere àquilo que João 14 fala: na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, e assim por diante. Não está falando dessa, ele está falando, o contexto nos mostra que ele está falando do corpo, essa casa na qual eu e você agora estamos habitando, né? Desse jeitão, né, Roberto? Roberto cuida bem dessa casa dele, né? Corre bastante aí, né? Eu estou correndo das dívidas, mas o Roberto está... Paulo está falando disso. Gememos e nos angustiamos, né? Porque está ansiando ser revestido daquele novo corpo. E vimos como Paulo descreve. Ele não diz exatamente, as pessoas perguntam, né, como é que vai ser a vida depois da morte, como é que vai ser o nosso corpo e tal. O que a Bíblia descreve é que vai ser um corpo muito jóia, segundo um corpo glorioso. Agora, mas ele vai ter a forma de quando a gente morre, né? E se uma criança, vai ter criança no céu e tal, essas coisas a Bíblia não fala claramente assim. Né? Eu não vou me atrever a dizer como é que vão ser essas coisas. O fato é que ele tem uma identidade. Vimos várias pessoas, né, que partiram e que Deus mostra que elas têm identidade. Eu sou um Deus de vivo, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jesus disse: eu sou um Deus de vivos, né? E Abraão e Isaac são pessoas que já tinham morrido, mas, né, Abraão e Lázaro, Samuel, Elias, Moisés, todas foram pessoas que deram uma parecida por aí, mostrando a identidade dessas pessoas. Então Paulo está falando desse novo corpo, dessa nova realidade, um corpo perfeito, um corpo segundo o corpo glorioso de Jesus. Mas nós vimos até mesmo que, mesmo Jesus estando com aquele corpo glorioso após a ressurreição, quando ele, né, quantas vezes ele foi ao encontro dos discípulos, aí, toca aqui. Era um corpo real, um corpo ainda que mantinha as marcas, né? Põe a mão aqui do lado, Tomé, veja, lembra-se? Eu fui perfurado aqui. Não tem um peixe aí para comer, uma água. Paulo está falando desse corpo maravilhoso. E então no versículo 5, foi Deus que nos preparou para esse propósito. Há algo que vem de Deus, é algo preparado por Deus. Deus pensou nisto. É uma promessa. E ele faz uma afirmação. É a segunda vez que ele faz a mesma afirmação. Se você voltar para o capítulo 1, no finalzinho, ele diz assim, versículo 22, e nos selou como sua propriedade. Paulo faz uso aqui de alguns termos, que na verdade eram termos assim do mundo dos negócios, do mundo do comércio. Né? O selar como propriedade era uma identificação, a posse de algo. Por exemplo, Éfeso era uma cidade portuária, e lá eles trabalhavam com o comércio de madeira. É algo muito parecido com o gado em nossos dias. E as madeiras vão chegando e elas vão se misturando. O que identificava que essa madeira era de um proprietário e essa madeira era de outro proprietário? O selo, um carimbo. Né? Como o gado hoje em dia, né? Os donos eles marcam o gado, e mesmo que misture, todo mundo sabe de quem é quem, para onde vai, a quem pertence. A ideia do selo é exatamente essa: a propriedade, a certeza de posse, a garantia de que vai chegar, né, lá no seu destino. Eu sei que hoje em dia essa é uma ilustração já do passado, bem antigo, né? Mas antigamente, né, a gente usava um troço chamado carta, né? E se você não colocasse o
selo, ela não saía do lugar. Né? Lembra das cartas que você escrevia, Patrícia? Né? Tinha que selar. Né? Tinha que pôr, se fosse muito longe, né? Se o namorado morasse muito longe, né? Você gastava o salário do mês. Se fosse em Birigui, então, né? 2 quilos de selo. Né? Hoje em dia já não tem mais essas coisas, mas a ideia do selo, então ela vem essa... E a outra expressão aqui que Paulo nos dá, que ele vai usar novamente, né? E pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. E agora novamente ele faz dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Isso acontece inclusive em nossos dias, nós fazemos isso. Quando você vai comprar um carro ou vai comprar um terreno e vai ajudar muito no financiamento, você tem que fazer o quê? É dar uma boa entrada. Essa é a semelhança essa garantia do que Paulo estava falando aqui. É a certeza de tudo que vem depois. No mundo do comércio, olha, você deu uma boa entrada, então é porque você vai pagar até a última prestação, porque você não vai perder essa entrada. Né? Era uma garantia, uma certeza daquilo que está feito. E Paulo então está mostrando-nos a ação. Ele já falou acerca, né, Deus nos preparou, nos fala da obra do Filho de Deus, né? Ele falou lá bem no começo, todavia Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim nem não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês. Mas Paulo também dá uma ênfase muito importante acerca do ministério da ação do Espírito. A certeza desse corpo, esse corpo glorioso que Ele está nos prometendo, está no fato de que Ele deu a si mesmo. Primeiramente através do seu Filho lá na cruz do Calvário, agora Ele nos concede, dando-nos, em algumas versões mais antigas está a palavra outorgar, né? E Deus nos outorgou o seu Espírito. Outorgar é uma palavra que a gente não usa e não entende direito o que é. Dando-nos, deu-nos o seu Espírito, concedeu-nos a promessa. É uma palavra que expressa a graça. O Espírito Santo nos é dado. Ele vem habitar entre nós, né? Eu enviarei outro Consolador e Ele vai habitar com vocês. Ele estará com vocês e aqui está dizendo que outro ministério do Espírito é uma garantia do que está para vir. A certeza de que teremos um novo corpo. Esse nosso corpo se decompõe, ele é frágil, ele é temporário, ele vai voltar ao pó. Foi feito do pó e vai voltar para o pó. Né? Mas aquilo que Deus nos tem prometido é eterno. Então, Paulo dá essa ênfase, e é importante olharmos e observarmos, é a segunda vez que ele repete, mas ele disse que, logo antes ali, olha, Deus nos deu o ministério da nova aliança, é o ministério do Espírito. Ele falou que somos cartas, né? Vocês são a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Essa carta que cada um de nós expressamos no nosso dia a dia é escrita pelo Espírito do Deus vivo. Uma carta não escrita na pedra por tinta, mas escrita pelo Espírito. Paulo está dizendo que Deus o fez ministro dessa nova aliança, e ele chama também que é o ministério do Espírito. O ministério Espírito, versículo 3:8, não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Então, esse evangelho o qual ele está pregando, né, que é a iluminação da glória do conhecimento de Deus, é o ministério do Espírito. Ele também disse no versículo 17, onde está o Espírito, aí a liberdade. A ação do Espírito nos traz essa vida de liberdade que conhecemos em Cristo. E diz no versículo 18, 3:18, que somos transformados de glória em glória, gloriosamente. Paulo gosta de fazer essas sobreposições nas suas expressões, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então Paulo está mostrando a realidade, a ação do Espírito sobre nossas vidas, em nossa vida, no ministério.
e naquilo que está por vir, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Observe então que nos primeiros versículos ali, né, versículo 2, enquanto isso gememos. No versículo 4, gememos e nos angustiamos. Mas a partir do versículo 6 até o 9, ele diz assim, tanto no versículo 6 quanto no versículo 8, temos sempre confiança. E sabemos que, versículo 5:1, sabemos que se for, ou seja, essa carcaça, essa casa que habitamos for destruída, temos uma habitação, teremos um novo corpo. Paulo está garantindo, está dizendo, Deus nos garante, é algo que Deus não. Agora no versículo 6 e 8 ele fala, isso muda. E nos primeiros versículos está aquela angústia, aquele desejo, aquela ansiedade. Puxa vida, quando isso vai acontecer? Momentaneamente estamos sofrendo com isso, mas versículos 6 a 9 ele fala, temos agora confiança, coragem. E Paulo nesses versículos aqui, pelo menos na NVI, nas outras versões também, mas ele vai repetir 3 vezes. Ele vai fazer 2 afirmações no versículo 6, 8, e no 9 ele dá um pequeno arremate. Mas ele usa a mesma expressão ali 3 vezes. Quando ele diz assim, estamos, aqui na NVI, estamos no corpo. Literalmente, a frase, deixa eu achar aqui. É estar em casa e estar fora de casa. Paulo vai fazer uma espécie de um trocadilho. É bem interessante, as palavras elas são muito semelhantes, só muda assim o prefixo da palavra, né? Mas a raiz da palavra é a mesma. Então Paulo faz um trocadilho, né, de estar em casa e de estar fora de casa. O tempo todo, nesse versículo, ele vai fazer essa ideia. Esse estar em casa e estar fora de casa é exatamente essa referência, né? Estar em casa é falar, enquanto eu estou no corpo, enquanto eu estou vivo. Estar fora do corpo quer dizer, se você não está nesse corpo, o que aconteceu com você? Se você já não está nesse corpo, você morreu. Então Paulo vai fazer esse trocadilho, esse jogo, falando algumas verdades sobre isso. Portanto, temos confiança, temos coragem. Sabemos que, sem sombra de dúvida, a ideia, a força dessa palavra aqui, né? E sempre, não é uma coisa ocasional, mas é uma coisa que está perdurando e que está controlando. Uma coisa interessante que da maneira como na língua que Paulo escreveu, muitas vezes os tempos dos verbos é mais importante nem tanto o tempo, mas a qualidade da ação. Então, sempre que você estiver lendo e os verbos na sua versão estão no presente, não é necessariamente de algo que está acontecendo hoje, mas na mente do grego, ela significa algo que está continuamente acontecendo. Por isso, por exemplo, diz aqui, enquanto estamos no corpo, enquanto estamos vivendo nesse corpo, algo que está acontecendo em nossa vida. Mais para frente ele vai dizer, porque vivemos por fé, né? Outra versão mais literal, porque andamos por fé. O andar aqui significa, mas é algo que está acontecendo continuamente. Então, estando em casa, estando nesse corpo, estamos longe do Senhor. Estamos longe, mas peraí. Longe do Senhor, não, mas eu vivo com Deus, Cristo habita em mim. Como é que estamos longe do Senhor? O contexto nos ajuda. O que ele está dizendo? Enquanto estamos nesse corpo, não estamos na presença, é nesse sentido, né? Ele não está dizendo, puxa vida, enquanto eu estou aqui, né, nesse corpo aqui, estamos longe de Deus. E essa é uma referência, que alguém que está longe do Senhor, o que eu quero dizer com essa expressão nos nossos dias de hoje? O irmão tal está longe do Senhor. Está frio, está desanimado, né? E assim por diante, né? Está longe do Senhor. Mas não é essa a ideia. Ele está dizendo, enquanto a gente está aqui, nós não estamos na presença de
de Deus. E aí ele faz uma afirmação. O versículo 7, na verdade, aqui, não devia nem ser outro versículo, devia ser continuado da mesma frase, né? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. O que Paulo estava vendo? Que vimos pelo contexto ali. O que ele estava vendo? O que ele estava vendo? Sofrimento, perseguição, o corpo dele cansado. Outra hora mais para frente, logo no começo, né, ele disse assim: não tive sossego em meu espírito. A ansiedade que ele tinha de receber notícia, ele tinha escrevido uma carta, chamada Carta Severa. Será que o pessoal entendeu? Será que a igreja de Corinto Ele queria saber qual foi a reação a uma carta muito dura que ele escreveu. Qual a reação dele? Então essa ansiedade em saber, né? Então Paulo era um homem bem comum. Ele fala, fui derrubado muitas vezes, estive cansado, perseguido. Essas são as coisas, as circunstâncias que ele estava vendo. Mas ele fala, vivemos por fé. Lá na carta de Romanos, o justo viverá por sua fé, que é uma citação lá de Abacuque, né, um profeta do Antigo Testamento. Essa é a primeira expressão. Enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, vivemos por fé e não por aquilo que vemos. Por quê? Paulo contemplava e sabia, olha, essa momentânea leveza dos nossos sofrimentos produzem um peso eterno de glória. Deus nos prometeu, Deus nos preparou para um novo corpo. Ele estava esperando, porque a sua vida era regida por valores eternos, não por aquilo que estava necessariamente acontecendo, né? Nós cantamos isso muitas vezes, não olho as circunstâncias, né? Olho para aquilo que Deus está nos prometendo, né? Ele olhava para essas promessas, Deus preparou, o Espírito Santo é a garantia. Estamos longe do Senhor, ou seja, não estou na presença dEle, estamos ainda nesse corpo aqui. Ele sofre, né? Ele fica doente, ele tem medo, ele tem ansiedade. Mas eu não olho para essas coisas, eu olho para aquilo, eu olho pela fé para essas coisas, né? Versículo 8. Antes, um comentário de Spurgeon sobre essa questão, vivemos por fé e não pelo que vemos. Ele disse assim, muito interessante. Esse texto também contrasta dois princípios, andar pela fé e andar pela vista. Nós, naturalmente, andamos pela vista, mas qualquer criança sabe andar pela vista. Há algo extremamente ignorante em acreditar apenas naquilo que pode ser visto. Mesmo na vida comum, os olhos não conseguem ver 9 entre 10 coisas que são por demais maravilhosas. E isso é decididamente o caso em relação às coisas espirituais. Além disso, andar pela vista é uma maneira enganosa de andar. Os olhos não veem tudo e muitas vezes enganam. E, novamente, o princípio da visão é mutável. Podemos ver muito bem durante o dia, mas o que fazemos à noite quando não podemos ver? O princípio da fé funciona melhor no escuro. Aqueles que andam pela vista, andam sozinhos. Andar pela vista é apenas isto: eu acredito em mim mesmo. Andar pela fé é eu acredito em Deus. Palavras de Spurgeon. Paulo tinha essa perspectiva então. Outra coisa, lendo aqui, vi agora também, no versículo 14, porque sabemos que aquele que ressuscitou também nos ressuscitará e nos apresentará. Novamente, era a confiança, a expectativa, a fé de Paulo na ressurreição, a certeza da ressurreição, no fato da ressurreição do Senhor. Versículo 8, temos, pois,
confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Percebe agora o que Paulo fez com a expressão estar em casa e estar fora de casa? Percebe que ele inverteu? Ele disse, temos confiança, temos coragem, né? Preferimos estar ausentes do corpo. Eu prefiro estar ausente desse corpo. O que ele quer dizer? Eu prefiro estar ausente desse corpo. Eu prefiro morrer. Eu quero deixar essa carcaça aqui. Né, Alfredo? Wilfred? Né? Ela é meio desconjuntada assim, né? Mas é aquilo que Deus nos deu. Deus nos fez assim. Eu me lembro da história de Amy Carmichael, uma missionária na Índia. E ela, quando ela cresceu, em que ela vivia, a maioria das crianças tinham olhos azuis, que nem os meus assim, né? E ela via seus colegas tinham olhos azuis e os olhos dela eram castanhos. Deus a chamou, ela se converteu, Deus a chamou, ela tornou-se missionária e foi para a Índia. E uma das coisas que ela fez, ela queria se misturar com a nação na qual ela estava. E você sabe que o povo hindu, qual é a cor, a coloração da pele do hindu? Escura, bem morenos, não são assim? E o que ela fazia? Ela vestia-se, ela passava café na sua pele, porque ela era americana bem clara, né? No rosto, tudo assim, se vestia como hindu, né? Mas se ela tivesse olhos azuis, ela nunca teria se disfarçado. Seus olhos eram castanhos. Aí que ela foi entender por que Deus a fez daquela maneira. Qual era o propósito de Deus, né? Aquilo que a tanto fez sofrer, na verdade era algo bom, né? Assim deve ser com cada um de nós. Paulo então está dizendo, olha, eu prefiro morrer. Mas não porque ele era masoquista, um suicida espiritual. O complemento do texto nos ajuda. O que ele diz? Eu prefiro estar ausente desse corpo e habitar com o Senhor, estar presente com o Senhor. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está mostrando algo muito importante, que quando morremos, né, a gente vai para onde? Para o purgatório. Não, desculpa. Vai para o limbo. Vai para o sono eterno. Para onde a gente vai? O que ele disse ali? Eu vou habitar com o Senhor. Eu vou estar na presença de Deus. Eu estarei na casa com Deus. Paulo vai repetir, ele está confiante, essa ousadia. Ele disse em outra carta, Filipenses 1, 23, tenho desejo de partir. Ele queria fazer turismo. O que Paulo quer dizer com esse desejo de partir? Ele tem pensamentos suicidas. Não, o que ele está querendo dizer com isso? Fala, Elisa. É sempre bom ler a frase toda, né? Tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Então, não é que Paulo é meio assim bipolar, né? Poxa vida, eu quero estar nesse corpo, né? Mas estamos longe do Senhor. Mas eu prefiro estar ausente desse corpo porque, né? Se decide. Não, o que ele está mostrando é que enquanto nesse corpo, ele não está na presença de Deus, mas que ele preferia partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Por isso ele disse, ali nesse mesmo contexto de Filipenses 1, 21, porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Por isso, através da morte, escapamos da morte. A morte, Paulo está dizendo aqui, temos coragem, ousadia, essa condição, ela não é algo desesperador, ainda que a gente não queira que acontecesse hoje, né? Mas para Paulo não, eu preferiria partir e estar na presença de Deus. Essa é a verdade
muito importante. Por isso ele fala no versículo, vivemos por fé, né, por aquilo que Deus nos prometeu. Para o cristão, a morte traz bênçãos e a libertação das dores, mágoas e provações desta vida presente é a porta de entrada para uma glória incompreensível. E no momento em que um cristão dá o seu último suspiro, a fé se torna visível quando ele entra na presença do seu próprio Salvador, pois estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Esse é o grande benefício da nossa morte, da morte para todos. Lembra-se quando Jesus, estando ali na cruz, um pouco antes de morrer, ele solta uma frase muito importante: está consumado. Foi tudo concluído. O Cordeiro perfeito foi achado, o sacrifício perfeito foi feito, a dívida toda está paga. Essa expressão era usada, ela tinha esses significados, né? Quando o Cordeiro era achado, o Cordeiro do sacrifício era achado, eles falavam, eu achei, está consumado. A dívida está paga, está consumado. O sacrifício está perfeito, está consumado. Naquele instante da morte, tendo gritado na cruz, expirou, né? E ele, a minha vida eu entrego voluntariamente. Não foram os pregos, nem a lança, nem os espinhos que mataram Jesus. Ele entregou a vida na hora que ele quis, porque ele é o autor da vida. A minha vida a dou e a dou voluntariamente e a tomo quando a quero. Ele é o Senhor da vida. Talvez ali pensasse que a morte do Senhor fosse a vitória final. Por isso Paulo fala, né, a morte foi tragada. Onde está o teu poder? Esse corpo pode parar de funcionar, ele para de respirar, mas não é o fim. É apenas um acontecimento que nos proporciona a concretização de todas as coisas que Deus nos prometeu gloriosamente aos seus filhos. Algo que vai além, como nós vimos ali, né? Quando Paulo fala, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória, um peso de glória acima de qualquer imaginação. Paulo não se atrevia a dizer e descrever as realidades gloriosas do que está por vir. Mas há uma garantia, e a garantia é o Espírito que Ele nos deu. As suas promessas firmes, assim como todas elas se cumpriram na vida, na obra do Senhor Jesus Cristo, elas se cumprirão para conosco. Essa é a certeza. Por isso ele faz, né, esse jogo, né? Enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Aí ele faz uma conclusão, versículo 9. Ele usa as mesmas frases, né? Por isso, temos o propósito de lhe agradar. Na verdade, aqui, temos o propósito, literalmente, Paulo quis dizer assim, também temos essa ambição. Mas a palavra ambição não é usada no seu modo negativo, mas é aquele esforço, aquele desejo intenso. Por isso temos esse desejo, esse propósito. E qual era o propósito aqui? De agradar. E novamente ele repete. Então, não importa, olha como ele termina, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, né? Quer a gente esteja nesse corpo, quer a gente parta, né? E essa é uma maneira assim, é um eufemismo, né, que Paulo usa, morreu, está morto, né? Partir e estar com o Senhor, né? Nós usamos esses eufemismos muitas vezes para se referir quando alguém morre, né? E fulano de tal descansou, né? Nós usamos também, e essa pessoa foi estar com o Senhor, essa pessoa partiu, né? Partiu no Senhor, agora está com Cristo. O que Paulo está dizendo, não importa onde a gente esteja, e na verdade, o cristão ele só pode ser encontrado em 2 lugares. Quais são os lugares onde o cristão pode ser encontrado?
Oi? Aonde o cristão pode ser encontrado? Oi? Fala alto. Qual é o outro lugar que ele pode ser encontrado? Aqui agora. Não tem meio termo, né? Sono da alma, purgatório, o limbo, uma alma penada, né? Um Gasparzinho da vida aí, né, Larissa? Não tem nada disso, gente, né? E não importa onde esteja, qual é o propósito da nossa existência? Está no texto. Por isso, percebe? Ele conecta com tudo que ele diz, né? Esteja no corpo, fora do corpo, na presença de Deus ou longe de Deus, né? Da presença de Deus nesse mundo. Não importa a situação onde a gente estiver, eu e você temos a ambição, o propósito, a coisa determinada a qual você vai se esforçar. É viver para agradar a Deus. John Ryden, um pastor que viveu no século XIX, ele viveu de 1816 a 1900. Ele escreveu assim: um homem piedoso é preeminentemente um homem de uma coisa. Não é suficiente dizer que ele é sincero, inflexível, completo de todo o coração, fervoroso de espírito. Ele só vê uma coisa, ele se importa com uma coisa, ele vive para uma coisa, ele é absorvido por uma coisa, e essa coisa é agradar a Deus. Quer viva, quer morra, quer tenha saúde, quer tenha doença, quer seja rico, quer seja pobre, quer agrade aos homens, quer cause ofensa, quer seja considerado sábio, quer seja considerado tolo, quer seja repreendido ou louvado, quer seja honrado, quer seja envergonhado. Tudo isso o homem piedoso não se importa com nada. Ele queima por uma coisa, e essa coisa é agradar a Deus e promover a glória de Deus. Ele é consumido no próprio incêndio e não se importa com isso. Ele está contente. Ele sente que como uma lâmpada ele foi feito para queimar e ser consumido na queima. Ele apenas faz o trabalho para o qual Deus o designou. Tal pessoa sempre encontrará um ambiente para a sua piedade. Se ele não puder pregar, trabalhar ou dar dinheiro, ele vai chorar, ele vai suspirar, ele vai orar. Mas em todas as coisas ele vai agradar a Deus. Eu queria que você me ajudasse para concluirmos. Alguém me traz um copo d'água, que a minha voz... Só lá no céu minha voz não vai ficar assim rouca. Queria que vocês me ajudassem aqui. Vivian, Romanos 8:29. João 8:29. Larissa, Adélia, Romanos 8:8. Peguei você, né, Larissa? Romanos 8:8. Está com Bíblia, Abel? Elisa, Romanos 12:1. Dai, Romanos 14:18. Lucas, Romanos 15:2, 3. Cris, 1 Coríntios 10, 5, 6 e 8. Não, 10, 5, 6. Eu acho que 8 também. Já vamos descobrir. Deixa eu ver lá atrás. Roseli, Efésios 5, 8 a 10. Simone, Colossenses 1, 10. Chega, né? É rápido pra gente. Roberto, está com Bíblia aí, Roberto? 1 Tessalonicenses 2, 4. Tem Bíblia aí, Dinho? Vamos abrir nossos celulares. Hebreus 11, 6. Deixa eu ver mais alguém aqui. Cris, 1 João 3, 22, 23.
Obrigado, Marta. Cadê a Marta? Não tinha Coca-Cola, né? Então vai água mesmo. Vamos lá. João 8, 29. Pode ser. Quando você faz o que lhe agrada, Jesus está dizendo aqui, e não era uma coisa simples, né? Mas falo exatamente o que o Pai me ensinou, e nada faço por mim mesmo. Ou seja, Jesus está dizendo que ele agrada ao Pai na medida em que ele faz aquilo para o qual foi enviado, na medida em que ele obedece e executa a vontade de Deus, pois sempre faço o que lhe agrado. Romanos 8:8. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, se você come picanha, alcatra, você não pode agradar a Deus. É isso que está dizendo? Ainda bem que não, né? Senão os gaúchos estavam tudo perdidos. Qual é a ideia? Se você está na carne, não pode agradar a Deus. O que ele quer dizer com isso? Que enquanto a gente está nesse corpo, que algumas vezes a palavra é usada para isso. É nisso? Não, aquele está me dizendo assim, não, você está louco? Qual é a ideia aí? Oi? Está no pecado. Mais precisamente na medida em que você vive de acordo com a natureza, o homem natural, que faz a vontade do homem, aquela natureza inclinada para o pecado, você não vai poder agradar a Deus. As obras da carne são conhecidas e são papapá, né? Então, não dá, não tem como. Romanos 12:1. Apresentar o quê? O corpo. O corpo é a habitação do Espírito. Né? Na mente do grego, o corpo era uma coisa ruim, negativa. Eles abominavam. Tanto é que eles achavam, né, que a virtude estava quando o cara se tornava assim, né, um espírito elevado, depois que ele morria, lá estava a virtude e a perfeição. E o cristianismo vem e desdiz tudo isso. A pregação do cristianismo naqueles dias, na sociedade grega, era uma aberração, né? Por isso que o pessoal não aceita, quando Paulo fala sobre a ressurreição do corpo, eles não querem ouvir isso, porque o corpo era uma coisa má, que tinha que ser subjugada. Aquilo que você fizesse com o corpo não tinha influência nenhuma. Mas aqui Paulo está dizendo, né, o teu corpo, a tua vida é um sacrifício agradável. Romanos 14:18. Né? Alguém que serve a Cristo dessa maneira. Só que, como nós não temos tempo, né, é sempre importante olhar o contexto no qual Paulo está falando. Se alguém está no Senhor, né? Qual o versículo que eu pedi para ler? Romanos 14:18. Estou no 14. Joel. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado. Aquele que assim serve o quê? Se você lê o contexto, você vai observar ali que Paulo está falando de questiúnculas menores, como alimentação e guardas de dia. E Paulo está orientando a igreja de como eles deviam se tratar. Versículo 12, veja o 14:12. Assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, de colocar obstáculo no caminho dos outros. Quem serve dessa maneira é agradável a Deus. Então, quem vive com pecuins e coisas assim, você vai prestar conta dessas coisas. Não ponha tropeço na vida das pessoas. Ele não está falando aqui, né, de pregar, cantar, sair evangelizando, cortar a grama, ajudar numa obra, fazer um mutirão. Não é esse tipo de serviço. O que Paulo está dizendo aqui é algo bem diferente. Né? Se você tiver tempo, leia o contexto. Quem serve a Deus dessa maneira. Não destrua a obra de Deus por causa de comida.
Ah, posso comer isso, não posso comer aquilo, blá, blá, blá. Ah, eu acho que esse dia é mais santo, esse dia é menos santo. E eles ficavam se atacando. Para com isso! Vocês estão destruindo as pessoas, estão se destruindo. Né? Para com isso. Romanos, onde é que nós estamos? 15, 2 e 3. Cristo não agradou a si mesmo. É o mesmo contexto disso que Paulo acabou de dizer. Não agradou a si mesmo. Como Cristo fez. Exemplo, qual é a referência disso? O teu Senhor fez e agiu dessa maneira. 1 Coríntios 10, 5 e 6. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelos que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Isso. Paulo então vai mostrar de alguns exemplos do Antigo Testamento. É muito interessante, essa semana eu estava conversando com o Lucas, né? Como existem alguns pregadores assim, eles abominam o Antigo Testamento. Eu acho que eles nunca leram o Novo Testamento e não têm a mínima noção do que significa o Antigo Testamento, e eles estão abominando. Não, o Antigo Testamento é para o pessoal do passado, é uma outra realidade histórica, social, blá, 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 né? Paulo aqui diz exatamente o contrário. Essas coisas sobrevieram a eles como exemplos, e ali mostra como eles não agradaram a Deus e as bobagens que eles fizeram, né? Paulo vai mencionar alguns eventos muito trágicos na vida do povo de Israel. Olha, eles fizeram essas coisas, eles não agradaram a Deus. É um exemplo negativo. Efésios 5, 8 a 10. Vejam só que descrição simples, né? Vocês são luz, vivam como frutos da luz. O fruto da luz é o quê? Bondade, justiça, verdade. Aprenda a discernir o que é agradável. Essas coisas agradam a Deus, né? Como é que eu posso agradar a Deus? Está aí bem claro para a gente. Um texto bem importante, Colossenses 1:10. Vivam de maneira digna, frutifiquem em toda boa obra, cresçam no conhecimento e sejam fortalecidos no poder. Essas coisas são do agrado de Deus. Frutifique, viva de maneira digna, cresça no conhecimento. Essa semana, numa das células, um irmão falou: puxa vida, você explica algumas coisas assim? Eu falei: sim. Mas isso não aconteceu do dia para a noite. O conhecimento das coisas de Deus é um processo. É como matemática, né, Virta? A gente não sai aprendendo o cálculo integral de cara, não é? Você já aprendeu o cálculo integral quando você entrou lá no jardim de infância? A professora te ensinou cálculo integral, foi isso? O que você aprendeu primeiro lá, no primeiro ano da escola? Na matemática? Tabuada. 1 mais 1, 2 mais 2, dá 5, né? E assim por diante. 3 vezes 4, né, professora? 3 vezes 4, 14, certo? Ou 14? É 12. As duas estão certas. A gente aprendeu devagarzinho. Ler, meditar, pensar, pesquisar, perguntar. Descobrir o que é a palavra de Deus, viver o que ela ensina. Aprenda, crescer no conhecimento. Não ficar dependendo, né? 3 da manhã, pastor, o que significa isso? Né? Manda o ato lá, pastor, eu estou lendo aqui, né? Isaías 45, né? Tem aqui uma expressão muito dura, parece um palavrão aqui, né? É isso mesmo? É isso mesmo. Então, gente, dessa maneira, agradamos a Deus. Vamos rapidinho, né? 1 Tessalonicenses 2:4. Mas, como fomos aprovados de Deus, para que o
A ele foi confiado o evangelho, e não falamos para agradar as pessoas. O evangelho está sendo adaptado para se tornar atraente às pessoas, né? As pessoas falam, olha, e é verdade, olha, entra nesse relacionamento com Deus, mas isso não é evangelho. Evangelho é, você é pecador, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa ter uma vida santa, Cristo morreu por seus pecados, você precisa se arrepender dos seus pecados, e Cristo te dá a vida eterna, e aí, sim, você entra num relacionamento com Deus. Você vai ter uma vida abundante. Isso é verdade? É verdade, mas isso não é o Evangelho. O Evangelho é Cristo morreu por causa dos nossos pecados, ressuscitou e voltará outra vez, e estaremos um dia na presença dele para prestar contas. Mas só que ninguém gosta de ouvir essas coisas. Então o evangelho está sendo gourmetizado, né? Está sendo colocado uma roupagem bonita para que seja atraente às pessoas. O evangelho é ofensivo. O evangelho agride. Ainda que fale do amor de Deus por nós, mas ele está dizendo, você está rejeitado, você está morto em seus delitos e pecados. Você precisa do perdão dos pecados, você precisa receber uma justiça suficiente para estar na presença de um Deus infinitamente justo e bom e perfeito. Você não pode entrar de qualquer maneira. E assim então se adapta ao evangelho para que ele se torne mais uma autoajuda, né? Alguma coisa que amenize. Mas isso traz culpa? Claro que traz culpa, estamos culpados diante de Deus. Estamos debaixo da ira de Deus, somos filhos da desobediência. Em João fala que o incrédulo é filho do diabo. Não é que ele vive com o diabo encarnado, mas é que ele faz as coisas de Satanás. Ele vive num mundo que é contrário a Deus. Mas isso é uma outra história. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. 1 João 3, 22 e 23, para terminarmos. E a gente vai olhando por todo o contexto, né? Vocês se lembram quando nós estudamos a primeira carta de João, que João está falando exatamente, né? O amar uns aos outros é servir as pessoas de acordo com a necessidade que as pessoas têm, né? Não é simplesmente, né, como o Tiago fala, dar tapinho, né? O irmão está precisando de uma roupa, né? Então, irmão, eu vou orar e você vai ser aquecido pela minha oração, né? E ele muitas vezes está precisando talvez de uma comida, de uma roupa, né? E é disso que João está falando aqui, crer no Filho e amar uns aos outros, e você vê o conceito, com todo o contexto do que João está nos falando ali, amar, crer em Cristo e amar uns aos outros, né? E João descreve bem o que ele está querendo dizer. Amar uns aos outros não é simplesmente, eu gosto de você, eu amo você, é bom estarmos juntos aqui. João não está falando disso, ainda que isso tudo é real e deve acontecer, mas ele está falando das ações de amor que temos uns pelos outros, em suprirmos as necessidades dos irmãos de acordo com que elas existam, né? É dessa maneira que Deus quer que nós servimos, e isso é agradável a Deus. Por quê? Por que fazemos o que é agradável a Deus? Leia a primeira frase do versículo 10. Porque estamos nele, mas Paulo ele relaciona uma outra razão, que está no versículo 10. O que está no versículo 10? O que você falou está certo, Adélia, é verdade. Porque estamos em Cristo. Oi? É o mandamento, mas olha o versículo 10. Temos que fazer o que é agradável a Deus, porque temos de comparecer diante do tribunal de Cristo. E isso a gente vai ver semana que vem. É bom você vir. É bom você vir. Porque se você não vier,
vou te avisar, você vai prestar conta disso. E não é para mim. Você vai me enrolar. Estava com uma unha encravada, estava com diarreia lá, não sei o quê. Você avisou para não sei o quê. Arranja uma boa desculpa. Porque não é para mim que você vai dar essa desculpa. Você vai prestar conta. É disso. Vocês podem me enrolar tranquilamente, né? Mas olha, pode fazer gato e sapato. O problema não é comigo, gente. Eu sou um irmão de vocês. Tenho uma responsabilidade só. A qual eu vou? Você também, você se cuida. Você se cuida. Mas isso vai ser para a semana que vem. É muito sério, gente. Vivemos como se a vida cristã fosse apenas aqui e agora, e o céu, aquela glória. Tem muita coisa, gente. E é sobre isso que a gente vai falar semana que vem. Tá bom? Lucas.